Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, Cá Entre Nós está no ar. E é claro, sempre na sua companhia, você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveite que você está por aí, deixa aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. O assunto que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa vai ser óleos essenciais, uma abordagem natural para a saúde e bem-estar. Solta a vinheta. O nosso entrevistado é pesquisador e tem se dedicado ao estudo e pesquisa dos óleos essenciais e suas aplicações terapêuticas. Ele também é chefe da editora Laszlo, especializada em livros de aromaterapia, e fundador da Laszlo Aromaterapia, que produz óleos essenciais e vegetais e outros produtos relacionados à aromaterapia. Ele também é um dos principais expoentes da aromaterapia no Brasil e tem contribuído para a disseminação dessa prática terapêutica no país. Além disso, é palestrante e professor de cursos sobre óleos essenciais e aromaterapia. Obrigado por aceitar nosso convite, Fabian Laszlo. Sejam muito bem-vindos ao Cá Entre Nós. Olá, Nelson. Eu que agradeço o convite, a oportunidade desse bate-papo aqui com você e com todos que estão nos ouvindo. Bacana. Fábio, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a sua vinda aqui no Cá Entre Nós e poder falar um pouco sobre os óleos essenciais e aromaterapia, que é um mercado que está a todo vapor aí no país, e você é um dos pioneiros aí nessa prática. Fábio, antes de a gente começar, propriamente dito, falar sobre a aromaterapia e os óleos essenciais, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, né? E a sua relação com os óleos essenciais, que eu sei que a sua história é muito bonita. Então, acho que as coisas começam na vida da gente muitas vezes lá na infância, né? Eu sempre fui uma criança muito apaixonada por química, por plantas, pela natureza. E isso fez com que, já desde cedo, eu me interessasse em aprender sobre as propriedades medicinais das plantas. 12 anos de idade, eu estava fazendo perfume e vendendo na escola. Né? E lá por volta dos meus 20 anos, mais ou menos, foi quando eu ministrei o primeiro curso de aromaterapia. Né? Eu cheguei na aromaterapia a partir da fitoterapia,
Tá. E dali me apaixonei, cada vez tomou mais meu tempo, né? Até eu chegar na aromaterapia também, eu passei e trabalhava também com outras práticas, né? Eu dava aulas de Reiki, foi até por conta disso que surgiu a necessidade de criar um curso de aromaterapia para os meus alunos, porque as pessoas acabam usando muito óleo essencial no consultório, né? E naquela época, nós estamos falando aí de 1995 até o ano 2000, né? A Lázaro foi fundado e surgiu no ano de 2000. Foi um período que a gente tinha muita dificuldade de achar óleo essencial puro, em Belo Horizonte e no Brasil todo. Tá. Então, assim, meus alunos acabavam saindo do curso, a gente tinha muito pouca disponibilidade de produtos de qualidade, e surgiu, então, a necessidade de ter uma marca, né, com produtos de qualidade para oferecer a eles. E foi dessa forma que a Lázaro foi nascendo, né, de uma maneira bem simples. Eu nunca imaginei que a empresa fosse crescer e chegar no patamar que hoje ela tem, né, e o nível de importância que ela tem também para o Brasil, porque lá para 2016 eu criei a editora Lázaro, é uma editora focado em traduzir livros ligados à saúde, mas com uma ênfase maior em livros de aromaterapia e óleos essenciais. Nós já estamos aí com mais de 60 títulos publicados, né? A maioria desses títulos, mais de 90%, são sobre aromaterapia e óleos essenciais. E a editora ela teve um papel muito importante no Brasil, porque algumas pessoas, né, que nós temos mais amizade, que estão dentro do meio, falam que a aromaterapia no Brasil era uma antes da editora e agora é outra depois. Olha Porque a chegada desses livros, que antes a gente quase não tinha literatura nenhuma, que as editoras brasileiras mal publicavam livros no tema, fez com que houvesse um aumento de qualidade, né, de conteúdo, de ensino, né, dentro dos cursos, por parte até dos professores. Os profissionais também, a partir da leitura, se tornaram também mais bem qualificados para atender os pacientes. Então, tem muito mais livro legal vindo aí pela frente, a gente está com muito projeto, né, caminhando. E aí depois, também, em 2018, junto com a minha sócia, nós fundamos uma fábrica de chocolate, né, que é a da marca Terra, e aí nós temos também chocolates com óleos essenciais. bacana, Que é uma vou coisa querer nova, saber disso aí. né, bem diferenciado. Então, a minha teve também lá em 2012, eu esqueci de falar, nós organizei o primeiro Congresso Internacional de Aromatologia no Brasil, né? Tivemos outros congressos e em 2009 havia sido já fundado o IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Aromatologia, que é a minha escola, que tem vários professores que ministram curso no Brasil. Então, minha trajetória é mais ou menos essa, né? Poxa vida, tem muita coisa para se contar aí, né, Fábio? Os vem de outrora, né? Isso é muito bom. O Fabian, a busca do natural através dos óleos essenciais é uma tendência cada vez mais crescente na área da saúde e do bem-estar. A utilização dos óleos essenciais como forma de cuidar da saúde tem origem remota, né? Sendo usada aí pelas civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, tudo mais. Atualmente, muitas pessoas estão descobrindo os benefícios dos óleos essenciais para a saúde e bem-estar e estão buscando formas de incluí-las em sua rotina diária, utilizando aí para as variedades dos propósitos, incluindo os fins medicinais, cosméticos e culinários. Como escolher óleos essenciais de qualidades e seguro para esses usos? Então, como eu até tinha comentado, né, na minha história, eu peguei uma fase que quase tudo era sintético, né? Entendi. Era muito complicado lá, como a gente fala, na década de 90, comecinho do ano de 2000, as pessoas compravam óleo, iam comprar óleo essencial e estavam comprando essências achando que era um produto puro. Ao longo do decorrer do tempo, a gente percebe que houve um avanço muito grande, né, de conhecimento das pessoas. A gente tem hoje menos incidência desse problema, né? Mas a gente ainda tem muito caso de produto adulterado no mercado, né? Então, para que a pessoa que vai fazer a aquisição de um óleo essencial ela tenha uma certa segurança de estar adquirindo um produto puro,
é importante que as empresas, né, ou a empresa da qual ela for comprar, faça análises químicas, né, análise cromatográfica, análise quiral, por exemplo, adulteração de lavanda. Tem adulterações hoje no mercado tão perfeitas que você só consegue identificar se a lavanda está adulterada ou não fazendo uma análise quiral ou um teste de carbono 14. Quiral são isômeros, né, que a gente tem, por exemplo, o linalol, que é o adulterante que entra, né, na lavanda, e às vezes o acetato de linalila também sintético, são produzidos a partir do petróleo. Então, quando eles vão fazer essa adição no óleo de lavanda, sempre tem no laboratório, por mais perfeito, por mais quantificada, né, que seja feita a síntese daqueles compostos, sempre sobra um restinho de alguns componentes que são restos mesmo dessa síntese. Eles purificam, mas ainda fica alguma coisa. Então, quando a gente faz uma análise quiral e puxa bem lá para poder ver o zoom, você vê lá um dihidrolinalol, um dihidroacetato de linalila, e na quiral a gente vê que o linalol que foi adicionado é um linalol que extrapola o que a lavanda produz a nível genético, né? A gente tem 3 isômeros de linalol. Então, especificamente, a lavanda ela tem 2, mas um se sobrepõe ao outro. E o que vem do sintético é justamente o que tem pouco, né? E aí, quando a gente vê aquilo ali aumentando muito, e ainda com esses resquícios desses compostos, que são os restos de síntese, aí fica identificada a fraude. Né? A análise sem a quiral, a gente não consegue muitas vezes ver isso. Né? Às vezes dá para ver esses compostos, se for mapeados com microcomponentes, com 0,1%, por exemplo. Nem sempre as análises trazem isso. Né? Então, é só um exemplo de que a gente tem, ainda que nós não estejamos comprando essências sintéticas integralmente como óleo essencial, a gente ainda tem no mercado muito problema em relação à adulteração. Então, a pessoa tem que procurar realmente ver se a empresa faz esses controles de qualidade, né? Qual é o histórico da empresa, das pessoas que estão envolvidas com ela, para que ela possa realmente ter confiança de estar comprando um produto puro. Legal. Queria avisar as pessoas que estão aí nos assistindo, que estão no nosso chat, pode fazer pergunta para o Fabian através do chat ao vivo, que ele, embora esteja conosco, que vai responder aí para todo mundo. Então é só entrar no chat e fazer a perguntinha aí para o nosso amigo Fabian. Fábio, eu vou te fazer uma pergunta bem básica. Falar isso para você, você vai falar assim, pô, Nelson, mas você vai perguntar isso? Isso é tão trivial. Mas são várias pessoas que estão nos assistindo. Nós não somos só os especialistas que estão nos assistindo. As pessoas, os usuários, né? Os usuários também. Quais as diferenças entre os óleos essenciais, absolutos, mistos, vegetais? Quais são as diferenças entre eles? Então, quando a gente vai extrair um óleo essencial, tem várias formas, né, dele poder ser retirado da planta. O método, né, que vai ser empregado depende da planta, né, do nível de padrão de qualidade, dos compostos que a gente quer obter, especificamente para isso. Então, por exemplo, a destilação, ela é dividida em destilação a vapor, que o vapor vai passar por sai de dentro de uma caldeira, passa por uma tubulação que vai entrar dentro de um local, né, que é a dorna, onde fica ali as folhas, os galhos. Uhum. Aquele vapor vai subindo, depois ele é condensado no resfriador, e ali tem óleo essencial e o vapor junto. Aí o óleo vai boiando e a água aromática fica embaixo. Fica uma água que tem um cheirinho muito gostoso, é chamada de hidrossol ou hidrolato, e que também tem aplicações medicinais, tem uso para tratamento de doenças, para a área cosmética, as pessoas esborrifam na pele, né? A outra destilação que tem é a hidrodestilação, que é o sistema que já ferve a planta com tudo, com a água, né? Não tem essa separação da caldeira. Esse sistema, ele às vezes é usado para plantas, né, que são extraídos os óleos de forma muito rápida, por exemplo, pétalas de rosa. Mas já não dá para você usar uma hidrodestilação com vetiver ou alguma madeira, né? Vetiver é uma raiz, porque as raízes, madeiras, elas demoram mais tempo para sair o óleo, e às vezes ali dentro você não consegue saber se a água acabou ou não acabou, e aí antes dela acabar por completo pode já estar queimando a matéria-prima,
e aí vir esse cheiro de queimado no óleo essencial e contaminar tudo que já foi extraído, né? Então, já a rosa, não, a rosa você colocou ali em pouco tempo, ela tem muito pouco óleo essencial, em pouco tempo já evaporou tudo e ainda, quando é aberta, ainda tem bastante água lá dentro, né? Temos os métodos de extração com solvente, né? Dentro desses métodos a gente tem o CO2, que é gás carbônico que a gente solta na respiração em liquefeito, entra num estado que é chamado supercrítico, que é entre o líquido e o gasoso. Aí dentro de um cilindro coloca-se a planta, esse gás entra lá dentro sob uma pressão atmosférica muito alta, aí as células todas que têm óleo essencial, né, as glândulazinhas ali que continham eles vão estourar, vai sair esse óleo naquele CO2, depois ele é coletado, o CO2 de novo é recolhido para o cilindro de gás, e o que estava junto com ele, que é o óleo essencial, vai estar ali purinho, separado. O CO2, assim como também a extração com outros solventes, né, pode ser utilizado também o álcool, pode ser usado o hexano, éter, tem várias possibilidades. No caso da extração com solvente, em geral, ela, principalmente o CO2, ela tem uma particularidade que ela traz o cheiro mais realista que tem na planta, né? Por exemplo, quando a gente vai pegar uma camomila, quando você destila a camomila, vários compostos que dão aquele cheiro do chazinho de camomila se perdem, né? A matricina, que é um componente anti-inflamatório da camomila, fragmenta-se, passa por uma hidrólise com o aquecimento com a água e vira camazuleno. Então sai um óleo azul, né? Sabe-se hoje que a matricina é 10 vezes mais forte como anti-inflamatório do que o camazuleno. Então, quando você tem a camomila extraída por CO2 supercrítico, você tem aquele cheirinho mesmo do chá e não tem camazuleno, vai ter a matricina integral. Então, é um produto mais potente, mais eficaz a nível terapêutico. E assim vai indo com cada caso, né? Por exemplo, um gengibre destilado, aqueles componentes que ardem, né, do gengibre quando a gente coloca na boca, que são usados até para tratamento de garganta inflamada. O principal componente dessa família é o gingerol. Então, o gingerol é uma molécula pesada, ela não evapora na destilação, você só arrasta a parte aromática do gengibre, e aí esse composto fica para trás. Quando a gente quer o uso culinário, a gente precisa do gingerol, porque só colocar o cheiro do gengibre não fica bom. Então, a extração por CO2 ou algum outro solvente, até com álcool, conseguiria ter esse gingerol. Vai ser um gengibre ardido, né? Pode ser usado a nível terapêutico também, porque esse gingerol promove aquecimento, ajuda na termogênese para queima de gordura localizada, ajuda a esquentar uma área que está dolorida para tirar a dor. Contudo, se você usar um óleo desses com gingerol, num desodorante, que às vezes queria pôr uma nota de gengibre e jogar na axila, sua axila vai ficar ardendo, vai queimar ela toda. Então, assim, a escolha do método de extração varia muito do que a gente está buscando, né? Costuma, no caso aí dos óleos que são extraídos por álcool ou hexano, são chamados, a primeira extração é chamada de concreto, que é uma pasta muitas vezes, e aí a retirada das ceras, parafinas dessa pasta recebe o nome de absoluto, né? E esse absoluto é um óleo essencial, geralmente tem pigmentos da flor, da rosa, né? A gente vê ali um tom meio avermelhado, bem característico da planta. Temos aí também os óleos vegetais que você tinha comentado, né? Óleos carreadores. Eu até gosto de usar mais o termo óleos graxos, porque óleo essencial também é vegetal, né? Então, isso gera muita confusão, né? Até nos livros a gente teve um cuidado muito grande de padronizar essas terminologias, né? Em todos os livros que a gente publicou só tem o termo óleos graxos, a gente não usa essa palavra óleo vegetal para não gerar confusão. Esses óleos são óleos ricos em ácidos graxos, por isso esse nome. Geralmente a maior parte são sementes, né? Grãos como girassol, amêndoas, nozes e assim vai indo. Eles passam por um processo de prensagem, né? Então tem uma máquina que vai espremer essas sementes, aí sai o óleo, e aquela massa depois é recolhida, que ela é aproveitada pela indústria alimentícia, normalmente. Então, esse é um óleo carreador, um óleo que a gente usa como veículo para adicionar óleo essencial para massagem, porque a gente não usa óleo essencial puro no corpo, né? Pode causar ardência, pode causar problemas, e não tem necessidade de uma concentração tão grande. No caso dos óleos, até você citou óleos mistos, né?
Existem algumas plantas que as sementes delas têm uma concentração de óleo essencial relativamente alta, mas tem também uma concentração de óleos graxos também relativamente alta. Então, na hora que essa semente ela é espremida, a gente sai dela uma mistura desse óleo essencial com a gordura, né, com os óleos graxos. E aí a gente dá essa denominação de óleos mistos, né? Um exemplo é o cominho preto, né? O cominho preto ele é uma sementinha gordinha, com bastante gordura e na faixa de uns 10% de óleo essencial e 90% de ácidos graxos, né? Então ele tem um cheiro característico de cominho, mas você vê que ele tem uma certa quantidade de gordura. Óleo de café torrado, né? Tem o cheiro do café, tem óleo essencial ali, mas vai ter uma certa fração de gordura também. Então, aí esses casos também vai depender do que você quer utilizar, né, qual é a aplicação, porque, por exemplo, para jogar no perfume, os óleos mistos vão dar uma massa de gordura em cima, teria que ser filtrado, retirado também, mas dá para ser usado dessa forma, desde que faça a filtragem depois, para não ficar umas coisinhas flutuando dentro do perfume. Então é isso. Bacana, nossa, eu para diferenciar, saber o diferencial de todos eles, muito, muito bacana mesmo. Não é tão simples assim quanto a gente imagina, né? Não, muda muito e também interfere no preço. Porque uma máquina por CO2, ela custa hoje de 100 a 200 mil dólares. Que é o supercrítico, né? Que é o supercrítico. E aqui no Brasil a gente não tem ainda essa tecnologia em escala para produção. Tem uns aparelhinhos pequenos de universidades. E a destilação, às vezes um destilador vai custar 50 mil, a pessoa já tem estrutura ali, né? Não precisa de ter que ficar comprando gás, de ter toda uma tecnologia ali envolvida nisso. Então, todos esses processos aí, eles vão influenciando muito o preço do produto final, né? Às vezes um óleo chega a custar o dobro se ele for tirado por CO2. Mas, assim, o cheiro é incrível. Parece que você está com a planta esmagada ali na sua frente. Não muda nada, não tem diferença nenhuma pelo calor, né? Tá certo. Ô, Fabiano, existe alguma evidência científica que comprova a eficácia dos óleos essenciais na promoção da saúde e do bem-estar? Sim, a gente tem uma gama muito grande de artigos, né, de pesquisas, que a gente pode considerar como evidências, né? Se você entrar no PubMed, por exemplo, você já tem lá beirando aí quase 30 mil artigos científicos sobre óleos essenciais. Pesquisas as mais diversas, né? A gente tem pesquisas de cunho antimicrobial, bactéria, fungos, vírus, parasitas, tem pesquisas relacionadas a inflamações, a câncer, coisas que a gente às vezes nem imagina, né? Tem na área agrícola, tem na área veterinária, tem na área humana, tem no marketing olfativo, na área psicológica, né? Então é bem vasto esse campo, permite muita pesquisa, muito estudo, até por conta da quantidade tão diferente de óleos essenciais que tem. A gente tem uma gama muito grande no mundo. O Brasil, por exemplo, ele é um país que tem muita pesquisa com óleo essencial. A gente acha muito artigo online com brasileiros envolvidos, né? Então, as pessoas nas universidades têm esse interesse aqui por pesquisar óleos essenciais. Só que assim, a gente tem muito pouco estudo a nível de pesquisa clínica com seres humanos. Existem, mas se a gente for pegar desses quase 30 mil artigos, a gente vai ter ali talvez uns 500, né, no máximo 200, 300. Aí tem também os sistemas mais rígidos, né, de teste randomizado, duplo cego, isso e aquilo, que às vezes é exigido, aí você vai diminuindo essa quantidade. Então, ainda há uma necessidade grande de ter mais estudos, né? E não ter, às vezes, os estudos ainda clínicos com seres humanos não significa que a aromaterapia seja desvalidada, que ela não tenha propriedades, né, e aspectos terapêuticos. Porque tem as pessoas mais céticas, né, a turma do contra, que se não tiver o estudo clínico, aquilo ali não serve, não está comprovado. Mas veja bem, a gente tem aí, a aromaterapia surgiu na década de 30, não vou nem falar do uso fitoterápico dessas ervas, porque isso já é milenar,
né? Mas a aromaterapia surgiu na década de 30 e a gente tem aí, nós já vamos chegar daqui a pouco em 100 anos de aromaterapia, de uso, né? E isso mostra assim, o crescimento dela no mundo todo, né? A utilização dela por muitos médicos na França, principalmente, para tratamento de diversas doenças de males. Os livros escritos de diversos autores que relatam os casos, passam para frente. Tudo isso eu enxergo como uma evidência prática, né? Mesmo que não tenha sido aquele estudo catedrático, né, lá da academia, mas é uma evidência grande de que o óleo essencial realmente tem aqueles efeitos. Basta a gente ter alguém dentro da academia que replique aquilo ali com um grupo de pessoas. Mas os resultados, eles existem, eles são relatados na literatura, eles são muito bem conhecidos, né? Então, não falta informação e evidência que fortaleça essa prática no mundo, né? Ô, Fábio, eu sei que não é assim a sua área, a aplicação, na parte de medicina, mas os óleos essenciais podem ser usados para aliviar os sintomas físicos, como dores de cabeça, musculares. Sim, tem até já estudos aí com seres humanos, né? Quando a gente vai para a parte clínica. Tem muito estudo de óleos essenciais como analgésicos, como anti-inflamatórios, né? Atualmente eu não tenho tempo para atender pacientes, mas eu já trabalhei com atendimento por muitos anos, tive vários casos de pessoas com artrite, reumatismo, problemas de dores diversas, que a gente consegue ter uma melhora muito significante desses problemas com o uso de um óleo carreador ali no local, né? Geralmente a gente usa muito copaíba, com orégano, canela, turmérico, aí vai variando, gengibre também. E tem, por exemplo, o caso da dor de cabeça, né? Tem alguns estudos com grupos de seres humanos mostrando que, por exemplo, uma dor de cabeça causada por estresse, às vezes aquele dia que você está com a cabeça ali cheia, né, de problema, gotinhas que você colocar de óleo essencial de hortelã e passar nessa região das têmporas, na nuca aqui, só não chegar perto do olho, senão vai ficar lacrimejando. Você dá uma deitada ali 5 minutinhos, você vê como que a dor de cabeça ela dá uma melhorada muito significante, né? Porque ali vai ativando os receptores de frio, isso já vai causando um efeito de melhorar a circulação, de destravar também um pouco a dor, né? Aliviar os pensamentos, dar uma esvaziada. E aí esse estudo comparou com paracetamol, né? Foi tão eficaz quanto o paracetamol para esse tipo de dor de cabeça. A pessoa não precisaria tomar paracetamol para isso, que é um medicamento, inclusive, que tem hepatotoxicidade. Sim, sim. Já o hortelã, usado dessa forma, desde que não coloque nos olhos, super tranquilo, não vai fazer mal para ninguém. Né? E assim vai com inúmeras outras coisas, né? Tem pesquisa de óleos essenciais para tratamento de candidíase vaginal, tem para tratamento de diversos problemas de micoses de pele, né? Isso muito bem comprovado. Problemas de depressão, a gente tem um maior estudo. Parte emocional, né? Parte emocional. Depressão e ansiedade, a gente tem aí o maior estudo que já foi feito no mundo com óleo essencial de lavanda na Europa para lançamento de um medicamento que é o Silexan. Ele equivale a mais ou menos 2 gotas de lavanda dentro de uma cápsula, que a pessoa toma uma ou até 3 vezes ao dia, conforme o protocolo de tratamento médico. Eles fizeram muitos estudos com o Silexan, que é o óleo de lavanda puro, né? A gente tem aí, não precisaria da gente importar o Silexan para usar, porque tem a lavanda. Bastaria colocar numa cápsulazinha e estar tomando ela com a mesma finalidade. Mas eles fizeram estudos duplo cego, randomizados, é uma quantidade muito exaustiva de estudos, né? Até para poder ter sido lançado, e o resultado com a lavanda foi similar ao lorazepam, ao Lorax, né? Só que sem o efeito viciante do Lorax e sem os efeitos secundários de mal-estar, né? E outros sintomas que o Lorax pode trazer para a pessoa. Então, foi uma pesquisa muito interessante, né? Que a gente sempre fala que lavanda é calmante, que é bom para isso, para aquilo, mas aí quando a gente fala, não tem evidência científica, porque não teve estudo clínico, né? Nós já sabemos que funciona, né? Isso já é usado há décadas, né? Se não há séculos. Mas, por exemplo, esse estudo da lavanda especificamente já foi feito. Então, é um óleo assim, formidável para uma série de enfermidades, né? Legal. Fábio, como nós anunciamos que você viria no nosso programa, teve um
um seguidor que fez uma pergunta que você quase que já respondeu aí, meio que respondeu, mas vamos fazer a pergunta para que ele possa saber que está tendo atenção aqui, né? O Daniel Figueiredo, de Salvador, da Bahia, ele pergunta o seguinte: como os óleos essenciais podem ser integrados em uma rotina de cuidados com a saúde e bem-estar? Bom, tem muitas formas da gente utilizar, né? A gente tem muitos cosméticos com óleos essenciais. Algumas pessoas até preparam seus próprios cosméticos com eles, né? A própria lavanda que eu acabei de citar tem pesquisas mostrando que em diluições ínfimas de 0,001%, né, milesimais, ela tem efeito de estimular a produção de colágeno, né? Não precisarem nem de concentrações grandes. A gente tem os usos, né? Acho que ter os usos medicinais, ter uma farmácia de vidrinhos em casa é muito importante, né? Os óleos mais básicos, assim, que as pessoas, eu acho que seria interessante ter, né? Um tea tree, que é um óleo antisséptico, né? Muito utilizado para infecções, chamado também de óleo de melaleuca. Tem a copaíba, que é muito boa como anti-inflamatória. Tem a lavanda já para a questão das depressões, para ansiedade. Esses três, assim, hortelã-pimenta também, que questão das dores de cabeça, mas também para a área respiratória, né? Quando a gente está com um entupimento, catarro, coisas do tipo. Esses quatro, principalmente, são não só os óleos mais vendidos, mas os quatro óleos mais importantes assim da pessoa ter, né? Tem pessoas que usam óleos essenciais para limpeza também de ambiente, às vezes vai fazer uma limpeza do banheiro, aí pinga umas gotinhas na água ali, junto com o desinfetante. É possível também estar sendo usado. E assim vai. Assim, eu acho que para encaixar dentro do dia a dia, da rotina, é muito fácil, né? Principalmente o uso do difusor também, que a gente pode estar Difusor, empregando. verdade. A gente pode estar empregando dentro de casa, no trabalho. Hoje tem os difusores de colar, né? Que tem um colarzinho com um furinhozinho. Você põe um algodão, pinga ali a gotinha de óleo essencial, ele vai subindo, você vai sentindo aquele cheiro ali durante o dia, que já vai te acalmando, vai trabalhando as questões emotivas, né? Maneiras existem mil, então. Mil maneiras. Fábio, qual a diferença entre usar óleos essenciais e extratos de sabor na culinária? Então, lá atrás, quando a gente está falando dos métodos de extração, né, um dos métodos que existem, no caso utilizando solvente, né, pode ser, por exemplo, hoje se usa muito álcool para isso. Depois o álcool evapora e fica só o produto. São as chamadas óleo-resinas. É um produto que não sai aquela quantidade de cera que vai fazer ele ficar sólido, mas vai ter uma quantidade muito grande de óleo essencial, de flavonoides, de uma série de substâncias ativas que a planta tem. E aí essa óleo-resina ela é muito utilizada pela indústria alimentícia como flavorizante, né? E a gente pode ter esse uso também para quem consegue ter acesso a esses produtos para poder estar usando a culinária. Geralmente tem um gosto mais parecido com o da planta. Por exemplo, uma óleo-resina de pimenta árdica é uma coisa de doido, né? Tomar até cuidado na hora de colocar. Tem óleo-resina de alecrim, tem de açafrão, tem uma série de possibilidades. E os próprios óleos essenciais também, né? Esse conceito do uso dos óleos essenciais na gastronomia, ele é um conceito que vem aí crescendo, né, de uma década atrás, mais ou menos, para cá, isso no mundo todo. E tem muitos chefes de cozinha que já utilizam. A gente pode usar óleos essenciais para fazer suco, né? Por exemplo, uma gotinha de manjericão, o quimiotipo linalol, que é um manjericão mais perfumado, que tem cheiro de pizza margherita, né? Que é aquele manjericão que a gente joga. Uma gotinha dele num litro de suco de maracujá é uma coisa espetacular, né? Uma gota de hortelã no suco de abacaxi, né? Você está batendo no liquidificador, você pinga já a gotinha. Canela com uma gotinha de canela com melancia, suco de melancia. Tem muitas possibilidades que a gente pode estar agregando, até dentro dos pratos quentes, né, dentro das sobremesas. Para nossa editora também a gente teve um viés de trazer livros focados na gastronomia com óleos essenciais, então já tem títulos publicados aí que a gente conseguiu trazer para cá para o Brasil.
né? Então, e a experiência gastronômica com o óleo essencial, ela é muito diferente, né? Muito especial, porque quando você vai comer, você sente uma intensidade maior do perfume daqueles temperos, né, que foram empregados. Então fica uma coisa mais intensa, né, ao paladar, ao olfato, ativando os nossos sentidos. E assim, todo mundo que já teve experiência de comer algo que foi bem preparado, né? Óbvio que a gente tem que usar devidas dosagens, porque senão vai ficar tão forte que ninguém consegue comer, passa a ser ruim. Fica encantado, né? É muito especial. Então, uma vez eu lembro que eu fiz uma batata rosti com cogumelos e nós usamos óleo de sândalo dentro do preparado cogumelo, uma gotinha de sândalo numa quantidade grande ali que foi feita. Você comia, não sentia o gosto do sândalo, não. Você mastigava, ia comendo. Aí daqui a pouco dava um tempo, quando você ia respirando, parece que o sândalo subia aqui pelo nariz, na expiração, ia lá de dentro. Aí você sentia aquele cheiro de sândalo, parecia que você estava em êxtase ali, num templo, né? No templo. Era uma batata rosti espiritual, porque era uma coisa encantadora, né? E ficou gostoso, porque foi muito pouquinho de sândalo, você não percebe ele na hora que está comendo, e na hora que você exala, vem um pouquinho dele no nariz, que é onde ativa os receptores, você começa a sentir o perfume dele. Muito legal. Então, ainda se falando na utilização dos óleos essenciais na culinária, quais são os óleos essenciais mais utilizados na culinária e, em particular, nos chocolates, que é uma coisa que você comentou logo no começo aí, que você está fazendo a parte dos chocolates. E como eles podem ser também adicionados ao próprio chocolate sem alterar a textura e o sabor? Então, tudo que é tempero, que tem aroma, né, e sabor bem intenso, é usado para extração de óleo essencial. Então, a gente já tem nisso aí uma lista imensa de possibilidades, né? Vai de cardamomo, cravo da Índia, canela, gengibre, alecrim, sálvia, tomilho, orégano, é uma infinidade. Todos esses são utilizados na culinária. Em relação tem os cítricos também, né? As frutas também são utilizadas. A gente não tem óleo essencial de abacaxi, de morango, de framboesa, porque não se consegue quantidade suficiente, tem muito pouco óleo essencial para sair dali. Acaba que a indústria usa mais sintético para essas frutas. Mas cítricos, em geral, a gente consegue ter o óleo essencial. Muito fácil e até custo baixo. E aí no chocolate a gente tem coisas que combinam e tem coisas que não combinam. Não dá para você colocar tudo, né, no chocolate, porque tem algumas coisas que não vão dar certo. Quando nós iniciamos a nossa fábrica, né, a gente teve ali o primeiro ano basicamente focado em testes. Então foram mais ou menos 100 quilos de chocolate usados naquele ano, que a gente meio que mediu. E não foram chocolates vendidos, foram chocolates, alguns que a gente comeu, né, dividiu, e outros que eram intragáveis e foram jogados fora, porque tinham testes. Então, a gente descobriu que a quantidade de óleo essencial que você usa no chocolate, ela é muito variável, né? Para 1 quilo de chocolate, tem vezes que é uma gota, tem vezes que vai ser 20 ou 30, depende da intensidade de sabor, né, e de cheiro que aquele óleo essencial tem. Outra coisa que também muda às vezes é como que esse óleo essencial interage com a papila gustativa, com os receptores na boca, né, para o sabor. Por exemplo, um chocolate branco feito, né, com a mesma quantidade de açúcar. Quando a gente tem ele com, por exemplo, óleo essencial de laranja, comparado com outro chocolate onde deu certo, na laranja fica muito doce, porque parece que ela ativa os receptores de sabor adocicado na boca e intensifica. Aí a gente tem que diminuir a quantidade de açúcar para poder equilibrar. Então, é uma coisa que exige muito teste, né? De você fazer, refazer, até você chegar no ponto. Quando a gente fala isso numa escala industrial. Em casa, é mais fácil. A pessoa vai devagarzinho ali, vai tentando um erro, um acerto. Um dia não vai dar tão certo, de repente ficou mais óleo, aí de repente usa esse chocolate ali, se for um óleo gostoso, né? De repente derrete ele, usa ele num bolo, acaba se não perdendo, né? Mas é muito tranquilo, assim, e tem outro aspecto também, né? O uso do chocolate o uso do óleo essencial no chocolate,
a gente tem que usar muito pouco, né? Você vê aí o caso, às vezes, uma gota no quilo, ou se chegar até 30 gotas, mas esses que a gente fala de 30 é caso de, por exemplo, um óleo de laranja, um óleo de limão, que são óleos muito tranquilos, a gente já tem eles na indústria alimentícia sendo usados em refrigerante, em balas, uma afinidade de coisas. E ninguém come, às vezes, a barra inteira, mesmo que comer, vai ter ali 2, 3 gotinhas do óleo essencial, né? Então, esses óleos, eles estando nessas proporções, eles não são óleos que vão causar intoxicação, vão causar algum problema de saúde por excesso, né? A pessoa, para talvez ter um excesso, ela teria que comer barras e mais barras, né? Eu acho que no meio do caminho ela já não dá conta mais. Mas aí não precisaria nem ser com óleo essencial. Barras e mais barras já teria o problema para ele. Aí já vai passar mal por conta do excesso, né? Do que já está comendo, pelo óleo. Mas a gente, assim, o chocolate ele não é comercializado como um produto terapêutico, mas ele sim vai ter, de certa forma, esse efeito. Hoje tem dentro da aromaterapia uma vertente, que é da aromaterapia vibracional, né? Que os óleos são diluídos, usados em menores proporções, um pouco parecido com uma homeopatia, mas não chega a ser, porque não passa por dinamização. Então, se a gente for pensar que em quantidades bem pequenas, ainda assim, esse óleo essencial tem um efeito terapêutico, né, na parte energética, emocional, sim, no chocolate a gente também vai ter algum efeito, né? Eu já tive clientes que comiam chocolate de lavanda à noite antes de dormir, porque dizia que dormia melhor. Né? Não sei se é placebo ou se é realidade, mas a gente sabe que a lavanda é boa para insônia, né? Então pode ser que combinado ali o chocolate tem triptofano, que ajuda a produção de melatonina à noite, então talvez essa casadinha aí seja realmente eficaz para ter um sono melhor, né? Você sabe que isso aí é motivo de uma pergunta que eu tenho aqui para fazer para você, que eu relacionei aqui, uma curiosidade, que era justamente essa. É possível usar óleo essencial na culinária para fins terapêuticos? Aí você está acabando. A gente tem esses pontos, né? E outra coisa é que os óleos essenciais são antioxidantes muito potentes, né? Eles têm uma ação aí de eliminar radicais livres, tem ação anti-inflamatória, tem inúmeras propriedades medicinais, imunoestimulante, muitos deles são imunoestimulantes. Então, quando a gente introduz eles na alimentação, a gente acaba usufruindo também desses benefícios, né? Diminui a velocidade do envelhecimento, melhora o impacto do estresse no nosso corpo, mantém o sistema imunológico mais alto, acaba sendo muito positivo, né, essa utilização dos óleos essenciais no dia a dia dentro da culinária. Por exemplo, eu vou dar uma dicasinha para as pessoas, né? Vocês peguem aí mais ou menos 100 ml de azeite. Em 100 ml de azeite de oliva, a gente costuma colocar em torno aí de umas 5 até 10 gotas de óleo essencial, né? A gente tem essa margem de variação, porque aqueles óleos que têm uma intensidade de cheiro mais leve, tipo um limão, você vai precisar de aumentar, chegar até as 10, né? No caso de um manjericão, às vezes um orégano, dependendo do que for, você vai acabar usando menos, porque senão o azeite vai ficar com um gosto muito forte, quando jogar na comida fica difícil de comer. Mas ele, de uma maneira bem delicada ali, né? Eu sugiro aí começar com as 5 gotinhas, você mistura, testa ali, vê se ficou legal, dá para pôr mais, aí aumenta mais um pouco. Já dá para as pessoas brincarem com azeite aromático muito facilmente em casa e usar na comida quente, na salada, na sopa, né? E aí está usufruindo aí também desses potenciais medicinais dos óleos. Existem receitas específicas que utilizam óleos essenciais na sua preparação? Você diz já de forma convencional no mercado? Convencional, tipo assim, olha, aquele prato é feito desta maneira, sem ter óleo essencial, não deixa de ser aquele prato. Como eu te falei, é uma área nova, né? A gente não tem ainda isso amplamente difundido. Entendi. Óbvio que é uma pessoa que desenvolveu um prato, né? E tem ali aquele óleo como diferencial, quando tirar ele não vai ser a mesma coisa, né? Então a gente tem com certeza isso acontecendo em muitos casos, mas não é uma coisa assim que é de amplo conhecimento, né? Mas o óleo essencial ele já é empregado na área alimentícia como flavorizante há muito tempo mesmo na humanidade, né? Desde quando surgiram os primeiros flavorizantes, tem mais de um século.
E óleo essencial acaba fazendo parte desse grupo, né? Quando você vai chupar uma bala, por exemplo, de morango, é a essência sintética de morango que tem compostos da família dos óleos essenciais, só que é sintético. Por que não usar um óleo de limão numa bala também, que vai ser natural? Né? Uma bala de uma valda, uma esquis, um house, que tem aquele gelado, né? Aquilo ali é óleo essencial de hortelã, né? Ou óleo essencial de eucalipto, ou às vezes os dois combinados. Então a gente já acaba ingerindo óleo essencial sem perceber, né? Sem se dar conta de que está ingerindo. Mas já é comum muito produto no mercado que tem óleo essencial nele embutido. Fábio, cá entre nós, eu já fiz essa pergunta para você, mas eu vou bater nessa tecla. Como garantir a qualidade dos óleos essenciais a serem utilizados? Bom, eu tinha falado da questão da análise, né? Em casa, às vezes tem alguns métodos que a pessoa pode fazer, de pingar uma gotinha no papel para ver se o óleo evapora todo ou não, se ficou uma mancha de gordura. Esse método ele é parcialmente válido, mas ele não é 100% eficaz, a não ser que você pingou um óleo que a gente sabe que não tem risco de causar mancha e que causou, né? Mas, por exemplo, copaíba. A copaíba é um óleo, tem a óleo resina dela, né? Aquela fração de resina, se você pingar num papel, não vai evaporar, vai ficar uma mancha. Óleos que são muito pesados, muito densos e que não evaporam rápido, cedro, patchouli, mirra, vetiver, e aí vai ter uma lista grande. Se pingou no papel, vai ficar manchado. Então, esse sistema ele é parcial, ele dá para algumas coisas, outras não. Mas isso também não significa que, porque a gente pode ter uma lavanda adulterada, igual eu tinha comentado, no papel, e ela vai evaporar, porque o linalol sintético evapora também. E aí não tem mancha de gordura porque não tem ácidos graxos ou resinas, mas evaporou, e a pessoa acaba sendo enganada achando que está puro. Então, alguns fatores assim que a gente pode também dar algumas informações assim que podem ser úteis para o consumidor por exemplo, você fazer uma avaliação de preço, né? Porque tem certos óleos essenciais como sândalo, rosa, jasmim, flor de laranjeira, que é o neroli, esses óleos violeta, esses óleos todos são óleos muito caros, né? Você não vai comprar aí um frasquinho de rosa aí por menos de 350, 400 reais, né? De uma rosa pura de 5 ml. Absoluta até que consegue um pouco menos, mas a destilada é mais cara. E todos esses óleos, então, têm um custo muito alto. E se você vê ele aí sendo vendido por 20 reais, um frasquinho, 30 reais, você pode já saber que tem alguma coisa errada. Milagre ninguém vai fazer, né? Não faz e é muito complicado. E o aí, rendimento, desculpa, o rendimento da extração ele é pequeno, né, Fábio? Justamente esse que é o fator que interfere também no preço. Porque, por exemplo, eu vou precisar de 80 quilos de folha de eucalipto citriodoro para tirar 1 litro de óleo, que já é obtido ali fácil, porque eles vão cortar madeira para fazer papel ou usar madeira para produzir compensado e outras coisas, e aquelas folhas iriam ser jogadas fora, vão ser destiladas. Então, é um óleo muito barato. Já, por exemplo, uma plantação de rosas, ela é imensa, é uma plantação muito grande, né, que tem pessoas colhendo ali durante o período que a flor está produzindo, que é uma época do ano específica. Lá na Bulgária é mais ou menos próximo de agosto, né, quando tem essa produção. E aí essa plantação grande, ela é difícil de fazer a manutenção, tem as pessoas que têm que fazer a colheita, tem que pagar por elas, depois você tem a destilação. Então, um óleo de rosa não tem condição de custar preço de banana, né? É muito custo envolvido para poder custar barato. E só vou te contar uma curiosidade, quando eu fui na Bulgária, eu fui em 2018, visitar fazendas, né, de produção de óleos para mim selecionar alguns fornecedores. Eu fui numa fazenda que a gente gostou muito, né? Fomos muito bem recebidos e acabamos comprando alguns óleos. Eu fui aproveitar para levar na minha mala meio litro de óleo de rosa. Para a gente, porque você trazendo na mala para o meu uso pessoal, mas a gente conseguir com isso diminuir também um custo, né, de transporte, entre outras coisas, aproveitando que eu estou viajando. E aí, como era muito caro,
o produtor lá falou comigo, olha, você vai ficar quanto tempo no hotel? Até que horário amanhã? Porque eu não tenho na minha empresa, eu preciso ir no banco buscar esse óleo para me te entregar. Eles No banco. guardam o óleo de rosa dentro do banco, no cofre. Não fica guardado na fábrica, com medo de alguém entrar lá, assaltar e levar. Então fica guardado dentro do cofre no banco. Aí Olha, quando algum cliente compra a rosa, ele tem que ir lá no banco, tirar a garrafa para poder enviar para o cliente, né? Para você ver o nível de custo que tem. claro, E claro. aqui no Brasil fica até um alerta para quem está nos ouvindo, né? Eu tenho contato com essas fazendas que produzem óleos essenciais no exterior, tem colegas aí também de outras áreas, pessoas que estão aí, de outras marcas, né? Que estão aí no mercado da aromaterapia juntamente comigo já há bastante tempo, né? A gente tem uma boa comunicação, conversamos, e muitas vezes até os fornecedores são próximos, às vezes talvez até sejam os mesmos, não sei. Uhum. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, a lavanda, o preço da lavanda na Bulgária, né, que é o país onde ela está tendo melhor custo atualmente, e a gente vai fazer a importação, tem os trâmites para chegar no Brasil, tem desembaraçador, tem impostos, etc. Depois tem a questão do invase, que vai ter questão de custo de Anvisa, de manutenção e estruturação da empresa. Aí esse frasquinho vai chegar lá na ponta de uma farmácia ou de uma loja de aromaterapia de produtos naturais para ser vendida, que também quem comprou vai ter a sua margem para jogar em cima e os devidos impostos. Então, considerando isso tudo, eu posso dizer para vocês, sem erro algum, é impossível uma marca de óleos essenciais no Brasil vender uma lavanda a R$ 30 ou abaixo desse valor. Se está nesse valor, tem alguma coisa errada nesse óleo essencial. Então, isso já fica como dica para vocês, porque a gente está cheio de marcas que surgiram, pipocaram no mercado. E quando você for numa farmácia, numa loja, ver esse local vendendo um óleo de lavanda nessa faixa de preço, que tem marcas que estão crescendo muito e que tem essa margem de preço, você Quantos pode gramas? saber que tem alguma coisa errada. Eu assim, vou dizer para você, porque eu já catei esses óleos, já mandei cromatografar, fiz análise quiral e todos eles estavam adulterados. Só que Aí. assim, eu não posso ficar expondo marca no Claro, mercado, claro. confusão. Mas a situação no Brasil está um pouco séria em relação à lavanda e algumas outras coisas, né? Então, às vezes, a pessoa quer fugir de pagar, sei lá, 70, 60 reais, 80 numa lavanda, porque acha que está caro, e vai lá e compra de 30, está comprando lavanda sintética, porque não tem condição com todas as taxas, né? A gente paga em euro na hora de fazer a importação, o produto ser vendido naquele valor. Qual é a quantidade desses 30, 70 que você falou? O frasco, por exemplo, de 70, que é mais ou menos 10 ml. 10 ml, tá? 10 ml, né? O pessoal tem uma ideia, né? De ver Sim. Em média, uma lavanda pura, de boa qualidade, ela não vai custar no Brasil menos de 60, 65 reais. É daí para cima. Normalmente, a média é 70 a 80. Entendi. 10 ml. Legal, gosta bastante. Ô, Fábio, olha só, o tempo voou. Muito obrigado, viu, por você participar aqui no Cá Entre Nós. Agradeço. Esperamos tê-lo aqui em outras oportunidades para falar mais sobre óleos essenciais, dos chocolates, ou enfim, de tudo que você produz e divulga com as suas empresas. Cá Entre Nós está à sua disposição e é sempre uma alegria tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado. E eu gostaria que você agora deixasse, então, uma mensagem para os nossos seguidores e vou colocar aqui os seus contatos também para que quem queira falar contigo possa se valer aí dos contatos e entrar em contato contigo. Acho que para encerrar, eu gostaria de falar para as pessoas o que é um óleo essencial do ponto de vista da planta, né? Legal. Porque do ponto de vista humano, a gente enxerga o óleo essencial como uma substância química que a gente está usando para finalidades terapêuticas. Mas por que a planta está produzindo? Ela não produz, obviamente, o óleo essencial para nós, ela produz para ela. Para ela. Sim. E quando você olha na natureza, uma árvore, né, as ervas, as plantas como um todo, são seres vivos que não conseguem andar, eles não conseguem se movimentar como os animais, como nós movimentamos. Eles não têm os olhos que a gente tem, não têm os ouvidos que a gente tem, apesar deles conseguirem, né, captar som, ter influência por isso.
E a única forma que eles têm para fazer para se comunicar dentro de uma floresta é através de cheiro, é de molécula química. Então, muitos óleos essenciais que são produzidos e exalados por plantas dentro de uma floresta são absorvidos por estômatos, que são as aberturazinhas, os poros que tem na folha das plantas, né, por onde ela tem troca de gás, absorve ali o gás carbônico, libera oxigênio. Então, as plantas absorvem por ali essas moléculas aromáticas e muitas vezes, quando dentro de um ambiente está tendo um ataque de pragas, de fungos, cochonilhas e outras coisas, as plantas ali sofrendo vão liberando isso, as outras plantas que estão absorvendo, que já estão sabendo da informação, elas vão se armando, produzindo mais fitoalexinas, que são antibióticos, né, de fúngicos naturais, vão produzindo mais óleo essencial e outras coisas para se proteger. Então, é muito bonito e muito mágico essa interação das plantas entre si. E também as plantas, ao liberarem isso, né, esse cheiro que fica, por exemplo, dentro de uma floresta, esse óleo essencial no ar, nós absorvemos pela respiração, entra na nossa corrente sanguínea e tem uma influência enorme no nosso corpo como um todo, né? E isso acontece com os animais lá na floresta também, né? Que vão absorver e vão ser influenciados. Então, tem um aumento do sistema imunológico, tem uma redução do estresse, tem uma série de coisas, talvez informações que os animais captem e percebam, né, das plantas, por estar convivendo ali o tempo inteiro de uma forma instintiva, muito mais sensível do que nós que estamos na cidade e não temos essa convivência, né? Às vezes um determinado cheiro que mudou ali de uma planta já significa alguma coisa que está acontecendo, né? Então é isso, é só para poder passar e a gente concluir com esse conhecimento final. Muito obrigado. Não poderia ser melhor esse final do nosso programa e sempre com um gostinho aí de quero mais. Vamos marcar um outro bate-papo qualquer dia desse aí para que as pessoas possam ficar mais informadas ainda sobre óleos essenciais. Obrigado. Obrigado. Eu conversei hoje, então, com o pesquisador, palestrante e professor Fabian Laszlo. Semana que vem tem mais um entrevistado aqui escolhido por você. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o programa, para a entrevista do Fabian. E, é claro, divulguem aí os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Fabian, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua participação. E a todos também que ficaram conosco até agora, um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta. Tchau, tchau.